Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião de estudo do Centro Espírita Friburguense, onde nós viemos simplesmente aprender Espiritismo. Só isso, a gente vem aprender Espiritismo. Como isso aqui, a gente sempre lembra, é uma escola, a gente não aprende aqui para fazer aqui. A gente aprende aqui para fazer lá fora, para fazer... Nós vamos hoje ter uma reuniãozinha de 1h10, 1h15 e tal, e depois a gente vai embora. Aí nós vamos ter 7 dias de estágio. Vamos ter 7 dias de prática, de vida. É lá que a gente tem que se sair bem. Aqui todo mundo bonitinho, tranquilo, banhozinho tomado, relaxado, para receber os fluidos que aqui estão. Aqui tudo bem. Aqui é assim. Agora o quente é lá. Quando a gente sai daqui, aí nós vamos para o estágio. Aí nós vamos para a residência. Aí nós vamos para exercitar. Vamos ver se domingo que vem a gente vem mais experiente, mais maneiro, mais enriquecido, não é? Então observem bem isso. Sejam espertos. A gente aqui no Centro Espírita Friburguense, aprendendo o Espiritismo, aprender Espiritismo é aprender a ser esperto. Espírita é perspicaz, é esperto, sempre com o pé atrás. Espírita, quando escuta, fala, tem um espírito se comunicando naquela casa, ele cisma, ele já bota logo em guarda, não deve ser espírito, deve ser outra coisa. O espírita desconfia sempre, para quando aceitar sem muitas possibilidades de ser enganado, de ser trapaceado. Quantas pessoas falam, lá em casa tem acontecendo uns barulhos no quarto de noite, aí uns dizem, é espírito, outros é escravo, outros é não sei o quê, pode ser um índio. Aí as pessoas metem uma porção de bobagem na cabeça. Quando um espírita que conhece espiritismo, ouve uma informação dessa, ele pensa logo, é o guarda-roupa que está estalando. Passaram sinteco, alguma coisa no chão e está estalando. Elimina de pronto essa hipótese de ser espírito. Pode ser espírito, Magui? Pode. É espírito? Não sei. Provavelmente não. Porque aí você não fica se ridicularizando. Não fica, o espírito bateu ali. É o espírito que bateu lá. Quando nós passamos sinteco lá em casa, né, se a gente fosse acreditar nisso, era espírito a noite inteira andando e arrastando. Porque aquilo estala, esquenta de dia, esfria de noite, enquanto o sinteco não se acomoda, aquilo é uma instalação que parece que tem gente subindo a escada, parece que tem gente arrastando o móvel. Não é nada disso, é simplesmente o sinteco. Então o espírita não é um crédulo e um bobo. O espírita estuda isso, aprende isso e sabe lidar com isso sem problema. Sem problema. Espírita que aprende espiritismo não fica perturbado. Não, eu falo para vocês, essa reunião aqui, simplesmente essa reunião aqui, é uma reunião de desobsessão. Ou seja, é uma reunião onde a gente aprendendo, ouvindo, esperto, tirando as conclusões e exercitando isso, nós ficamos imunes a espírito inferior, imunes. Quem é o cara obsidiado? Obsidiado é o camarada que se entrega, que está por aí, de repente ele chega todo perturbado. Como é que resolve isso? Demora. Assim como a obsessão foi aos poucos acontecendo, para você reverter isso demora um pouco. Porque você tem que reverter o doente, o cara que está obsidiado, e não o espírito propriamente. Porque o espírito não é nem com ele larga aquele e vai para outro. E quantas vezes em reunião mediúnica a gente conserta o espírito e vem outro, porque o cara continua transtornado, é ele. Quem atrai a obsessão somos nós, não é o espírito que vem e nos obriga a ser obsidiado, não. A gente não está numa padaria comprando pão, de repente você virou, o espírito te pegou, pronto, você é um obsidiado. Porque pegou na padaria o espírito. Não, a obsessão é uma coisa lenta e longa. Você vai se desequilibrando aos poucos, se transtornando aos poucos, gritando um pouquinho, dali uma semana você está gritando mais, dali um mês você já está gritando com todo mundo, você vai se perturbando aos poucos e o espírito vai te influenciando também aos poucos. Até que chega um ponto que estão tão agarrados, aí é complicado, aí começa a trazer problemas físicos e transtornos emocionais. Aí fazer o quê? Não tem jeito, depois de você resolver de uma hora para outra. O processo de desfazer aquilo é um processo também longo, é mais demorado. Educação. E o que a gente faz aqui no Centro Espírita Friburguense é ser educado à luz
maravilha, como diz a Valéria, que fará palestra hoje após a prece. Queridos amigos espirituais, muito obrigado por mais esta oportunidade que estamos tendo e que estamos aproveitando. Então, que todos nós estejamos atentos, alertas, para que os bons espíritos realmente nos facilitem o entendimento e cada um de nós seja tocado por todo esse material que nos será transmitido, a fim de que nós possamos entender melhor a vida, entender melhor quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Que com a presença dos bons espíritos e sobretudo em nome de Deus, nós possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Alba Valéria. Bom, boa noite a todos. E é importante a gente aprender aqui para a gente estagiar na vida, né? Como disse José Manuel, porque aqui a gente está bem, está em harmonia, a gente é muito ajudado. Só que esse estágio que a gente faz às vezes, no trabalho, em casa, né, com os nossos próximos ali, esse estágio, ele não é muito fácil na maioria das vezes. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, cheio de paixões, cheio de vícios, num planeta apropriado para a nossa condição de espíritos inferiores. E a maioria dos que estão aqui, com raras exceções, dos espíritos, né, que vêm já para nos auxiliar, que já vêm já desmaterializados, diferentes da nossa situação, a coisa complica um pouquinho. Né? A gente sabe muito bem lá onde o calo aperta, naquela relação com o nosso próximo. E nesse estágio que a gente faz aqui no planeta Terra, porque nós estamos realmente num estágio, porque nós não somos daqui. Nós somos espíritos criados, somos eternos, como a gente sempre fala aqui, e vamos estagiar aqui no planeta Terra ou em outras moradas e vamos, ao longo da nossa existência, da nossa longa caminhada como espíritos, habitar planetas superiores à medida que nós nos despojarmos dessas inferioridades. E dentro aí dessas relações que nós temos, nós passamos por situações que nos geram muita tristeza às vezes, melancolia, dificuldade. Dentre elas, nós vamos aqui estudar no Livro dos Espíritos, vamos começar o estudo aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos falar um pouquinho sobre decepções, ingratidão e quebra de afeições. Então, todos nós já experimentamos isso. Se não experimentamos ainda, vamos experimentar, porque isso é próprio de um planeta como o nosso. Essas relações, muitas vezes tumultuosas, muitas vezes tumultuadas, realmente geram esses sentimentos aqui que a gente experimenta. Mas nós vamos refletir também um outro lado aí dessa decepção, que aí nós já vamos estudar no Evangelho, que é se realmente as pessoas fazem sim. Nós vamos ver aqui que muitas vezes nós lidamos com as pessoas, nós confiamos nas pessoas e nós nos decepcionamos com ela. Ela nos decepciona, ela trai a nossa confiança. Quantas vezes nós confiamos em alguma pessoa e de repente ela trai a nossa confiança? Isso realmente é uma causa muito grande de tristeza, de ingratidão. Mas pelo outro lado, que a gente vai analisar e refletir essa noite, a gente tem que observar se o que também está dando origem a essa decepção é realmente a atitude do próximo ou se é o nosso orgulho ferido. Se é a gente ser contrariado. Porque muitas vezes, nas situações da vida, a gente quer controlar a vida do outro. A gente quer gerenciar a vida do outro. Será que também é só a pessoa que nos decepciona? Ou a gente também que exerce pouco a caridade, a indulgência, o perdão e se decepciona com aquelas pessoas, né? Vamos estudar isso aí, que é um assunto muito importante. Então vamos lá, na questão 937, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? E a resposta dos espíritos: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra,
foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. E esse pedaço aqui eu até grifei, ó. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. E se tem uma coisa que a gente tem que ser, principalmente num planeta como esse, de provas e expiações, é persistente. E persistente no bem. Porque convidado para fazer o mal, a gente precisa nem ser convidado, porque o convite a gente mesmo faz. Porque as imperfeições estão em nós, não é o outro. A gente não está falando que o outro é egoísta, não. As pessoas, em geral, num planeta como o nosso, são. Mas nós temos que nos preocupar com a nossa atitude. Nós não podemos nos responsabilizar pela atitude do outro. Não, nós temos que realmente persistir no bem. Ter realmente como um propósito na nossa vida fazer o bem, resistir às influências negativas, porque como disse muito bem José Manuel, né, a gente não está andando nas nossas atividades e de repente a gente é atacado, não. É a nossa inferioridade, são as nossas dificuldades que vão atrair irmãos que têm a mesma semelhança de pensamentos, de sentimentos. E que às vezes não podem mais agir porque não estão na matéria, mas nos utilizam através da nossa invigilância, da nossa imprudência, da nossa inferioridade, da nossa pouquíssima vontade de melhorar, porque a gente quer melhorar, mas nem sempre a gente está muito disposto a arregaçar as mangas. A gente quer sempre responsabilizar alguém. A gente quer sempre procurar uma situação para justificar o nosso egoísmo, o nosso amor próprio. E assim as coisas ficam difíceis. Então, realmente, é uma prova para a gente resistir. Porque a gente passa, como a gente vai ver aqui, por essas coisas, e a gente vai, ao longo, às vezes, da nossa existência, endurecendo os nossos corações, ficando amargurado, deixando tudo isso tomar conta do nosso ser. E a gente precisa despertar para entender que as coisas acontecem, são características de um planeta como o nosso, nós não estamos aqui por acaso e que nós precisamos, sim, resistir, continuar no caminho reto, né? As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Todos nós já experimentamos isso aqui. A gente passa pelas situações e a gente vai endurecendo. E a gente às vezes fala isso. Eu sofro porque eu sou sensível, porque eu me importo com os outros. E a gente se questiona. A gente deixa o nosso orgulho, o nosso egoísmo imperar. E muitas situações onde a gente passa por isso e a gente, né, quer se proteger. Ruim, claro. Ninguém quer ser traído, ninguém quer ter uma amizade, né, transformada numa inimizade. Claro que é realmente uma fonte de dores e de amarguras. Mas nós temos que observar isso. Ó. E olha a resposta. Sim. Se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos elevardes sobre eles. Aí tem um comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta.
Então, realmente, a gente pode optar? Pode. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser. A gente pode pensar, a gente é livre. Nós temos o livre-arbítrio. Só que tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz, tem uma consequência. E realmente, né, a gente passa por situações de aflição, de realmente decepção, de ingratidão. Realmente todos nós passamos por isso. Seja no ambiente de trabalho, seja dentro do nosso círculo ali, onde a gente tem que desempenhar a nossa grande missão ao vir para a Terra, porque muitos, claro, que já têm a capacidade, fazem grandes tarefas, mas nós também temos grandes tarefas a fazer. E a principal delas é esse trabalho do autoconhecimento, é o trabalho da melhora íntima, que não adianta a gente deixar para terceiros, não. Porque quando a gente desencarnar, claro, nós vamos continuar amando, tendo contato e afeto com os nossos entes queridos. Só que a nossa situação ou a situação deles, cada um vai ser responsável. A gente não pode evoluir pelo outro. E muitas vezes, como eu disse no começo, a gente sofre realmente uma injustiça. Injustiça aos nossos olhos. Porque a reencarnação explica muito isso. Essas situações difíceis, porque nós já convivemos com aquelas pessoas anteriormente. Nós já prejudicamos, já fomos prejudicados com aquelas pessoas e novamente nós estamos numa oportunidade, nesse reencontro de recomeçar. E a gente tem uma maravilha realmente nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, porque ela nos explica. Não se aflijam com isso, não endureçam os vossos corações, porque não é assim que as coisas acontecem. Muito pelo contrário, se concentrem no bem que vocês podem fazer, no bem que vocês podem praticar. E muitas vezes a gente se decepciona, não por causa da atitude do próximo, mas porque aquela atitude contraria os nossos interesses. A gente tem realmente... a gente se investe dessa toga de juiz e a gente sabe o problema do outro, a gente sabe julgar, a gente sabe resolver o problema do outro, a gente se volta muito para o outro e esquece da gente, esquece do ser que está aqui, que quando a gente desencarnar, nós vamos continuar a nossa jornada, individualmente, cada um com seus pensamentos, cada um com os seus sentimentos, não vamos evoluir pelos outros, mas temos esse entendimento. E muitas vezes a gente, nessa inferioridade que a gente tem, né, de querer controlar, de querer resolver tudo para o outro, de julgar, a gente se afasta muito da prática da caridade. Mas que caridade é essa que a gente aprende aqui com a doutrina espírita? Não é a caridade do material, da esmola, não, nós não estamos falando dessa caridade. A caridade que Jesus veio nos esclarecer, veio demonstrar, veio dar o exemplo de como a gente deve fazer, ela engloba tudo isso. Ela engloba o perdão, a indulgência, o olhar para o outro como um semelhante que também tem dificuldades. Porque muitas vezes isso que a gente faz é dar vazão ao nosso orgulho, de achar que a gente é melhor que o outro, de achar que a gente tem a solução para o problema do outro, e não é assim que acontece. Nós fugimos dessa questão aqui. Olha, quando Kardec pergunta o seguinte, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha a resposta. Benevolência para com todos. Não é só para os que estão ali, não, para com todos. Olha a abrangência da palavra caridade. Indulgência para as imperfeições alheias. E olha como é difícil a gente ser indulgente às vezes. A gente quer indulgência, a gente quer ser perdoado, só que quando a gente tem que fazer isso, a gente esbarra no nosso orgulho, a gente esbarra no nosso amor próprio e a gente tem uma grande dificuldade em administrar tudo isso. Perdão das ofensas. Olha o que é caridade. Olha quanta coisa. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes
porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Então a gente vê, e a gente foge muito disso aqui, porque a gente associa a caridade, né, a esmola, a matéria, e não. Ela é muito mais abrangente, né? Como diz o outro lá, o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa, não é, né? E não é aquele perdão como a gente dá ou a gente acha que perdoa, superficial, da boca para fora, mas sempre vibrando negativamente para a pessoa, sempre querendo que a pessoa se dê mal. E a gente faz isso. A gente diz que perdoa, não quer conviver mais com aquela pessoa, e em vez de orar, de pedir por aquela pessoa, não, continua vibrando negativamente para que ela se dê muito mal, para ela pagar o que ela fez, né, nós passarmos. E não é bem assim. Então, muitas vezes, nós nos decepcionamos porque as pessoas agem não de acordo com as nossas conveniências ou da maneira que a gente acha certo. Cada um é um espírito que tem as suas crenças, tem as suas dificuldades. E nós, nesse convívio, temos que nos exercitar. É um exercício diário, contínuo, em todas as nossas relações de trabalho e de convívio com o nosso semelhante. Nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros e precisamos também observar essas relações e como nós estamos como espíritas agindo. Porque não adianta a gente vir à casa espírita, como diz Emmanuel, aqui dentro está tudo tranquilo, mas e o estágio lá fora? E o tumulto, e a vida de correria, a vida de relação, que nem sempre é fácil. É aí que a gente tem que parar, pensar, analisar, se colocar no lugar do outro, ver, né, se a gente estivesse agindo com aquela pessoa, se estivessem agindo com a gente daquela maneira, se a gente iria gostar. Então isso é um grande parâmetro para a gente nortear como a gente deve ser. E trabalhar o nosso orgulho, entendendo que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de pensar, e nós não podemos agredir essa pessoa com julgamentos, com pensamentos inferiores, não. Vamos orar para que ela desperte, para que ela tenha uma outra visão da vida, como nós temos através da doutrina espírita, entendendo que nós estamos realmente num estágio, nós estamos aqui, é um estágio, é uma passagem, é uma escola, exatamente para isso. É na escola. O que a gente faz na escola? A gente não vai na escola para aprender? Se a gente tem dificuldade numa matéria, às vezes a gente tem que repetir aquela matéria, né? E nós temos uma grande dificuldade pela nossa situação ainda inferior de deixarmos de lado esse orgulho, esse egoísmo. E temos dificuldade em praticar, né, a misericórdia, que é o que nós vamos estudar aqui, ó, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E não por acaso, junto com os Bem-aventurados os aflitos, são dois capítulos, um dos maiores que a gente tem no Evangelho, exatamente, porque Bem-aventurados os aflitos é para a gente entender, para a gente compreender por que a gente passa por isso. Por que a gente sofre decepção, ingratidão, por que a gente é orgulhoso, né? Faz a gente compreender. Não é por acaso que nós estamos passando por isso. Todas as circunstâncias da nossa vida, elas têm em si um aprendizado. E toda vez que a gente estiver realmente passando por uma situação dessa, cabe a pergunta sempre: o que eu tenho que aprender nessa situação? O que está me sendo... O que Deus está me oferecendo? Qual a oportunidade que eu estou tendo nessa circunstância de aprender? O que eu preciso trabalhar em mim? É a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo, é o ciúme, é a avareza? O que eu posso fazer? É se analisar mesmo. E é um trabalho de dia a dia, um trabalho, porque é assim que nós vamos deixar de ser inferiores, vamos habitar planetas onde essas coisas não vão mais acontecer. Porque nós já não vamos estar, não vamos ter mais essas imperfeições. E aí também o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, que trata tudo sobre isso, sobre essas relações, de como a gente tem que perdoar, como a gente tem que ser indulgente. Então eu separei aqui alguns trechos aqui para a gente fazer uma reflexão, que isso aqui é muito importante. A primeira passagem, ó. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? E para a gente entender, quando eles falam aqui argueiro nada mais é que um cisco, né? Quando a gente está caminhando, fazendo alguma coisa, e entra um cisco no nosso olho, realmente aquilo atrapalha a nossa visão. Então, argueiro é um cisco.
E a trave é uma viga. Olha a proporção, olha como Jesus aproveitava das mínimas coisas para fazer a gente compreender. Trave é viga, né, que dá sustentação. É uma madeira robusta que serve para nos dar sustentação. Então, olha só. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho, quando não vê uma coisa muito maior? Olha a proporção de um cisco para uma viga, né? Olha a proporção. E muitas vezes a gente está enxergando no outro defeito e não olha para dentro. E o nosso problema é muito maior, a nossa inferioridade, o nosso orgulho é muito maior do que aquele que a gente está apontando no nosso próximo, né? Ó, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E nós estamos falando aqui de alguma coisa que a gente não conheça? Não. De alguma coisa que a gente não faça? Infelizmente, não. E não é bom, né? Eu sempre lembro que é um trabalho realmente árduo a gente se ver, a gente se botar para fora da gente mesmo, né? A gente se transpor a nós mesmos, a gente se olhar como a gente é num espelho. Geralmente a gente não gosta do que a gente vê. A gente não gosta porque não são boas coisas. Não são ainda boas coisas, né? Nós temos muito essas paixões, que num primeiro momento foram importantes. Nos impulsionaram, ativaram aí o nosso instinto para que a gente continuasse. Mas chega um momento, que é o momento em que nós estamos, que as paixões, essas inferioridades nos travam. Elas não deixam a gente avançar. E quem é o responsável por fazer a sua melhora? Nós mesmos. Se nós não admitirmos que nós temos esse processo inferior, seja do orgulho, da vaidade, como a gente vai deixar de tê-los? Não vai ter como. Porque não é o outro pode até... E por isso é importantíssimo na nossa vida os inimigos, os desafetos, tanto desencarnados quanto encarnados, porque eles... E Deus permite, por quê? Por que Deus permite tudo isso? Porque primeiro nós somos livres, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio de maneira alguma. Ele nos deixa a responsabilidade dos nossos atos. Nós vamos ser os responsáveis. E Ele permite porque muitas vezes, através dessas decepções, dessas ingratidões, desses inimigos, das pessoas que não gostam, que a gente tem dificuldade de se relacionar, é que vai estar a circunstância, o fato necessário para a gente transpor aquela inferioridade. Então, por isso que é permitido a gente conviver com desafetos, estar, claro, com amigos e também com inimigos, encarnados e desencarnados. Por quê? Porque eles, às vezes, nas circunstâncias da vida, nos fazem enxergar. Vão lá e mostram realmente a nossa ferida, bota o dedinho na nossa ferida, porque a gente acha que, né, botou um band-aidinho, cobriu. Não é assim não. Eles vão lá e tiram a casquinha, aquilo está vivo. Enquanto a gente não deixar de ser assim, aquilo vai continuar em nós.
vai continuar permanecendo nas nossas relações. Então, cabe a cada um de nós refletir sobre isso, pensar e realmente curar aquela chaga do nosso espírito, que é o orgulho, como a gente viu aqui. Aí, numa outra passagem aqui, ó, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E essa aqui é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, né? É quando eles apresentam uma mulher que foi pega em adultério e levam ela até Jesus, né? E a lei de Moisés dizia que as mulheres que cometiam adultério tinham que ser apedrejadas. Jesus estava lá na sua calma, escrevendo, e eles apresentam essa mulher. Aí ele simplesmente para o que ele está fazendo, olha para aquelas pessoas e diz o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece? Cada um por um, vai deixando aquele ambiente. Então fica Jesus com aquela mulher, e o que Jesus fala para ela? Vais e não peques mais. Está sendo perdoada, mas você tem que fazer a sua parte. Porque não basta o arrependimento para nós. Nós nos arrependemos muitas vezes das nossas atitudes, mas tem que haver a reparação das nossas atos, porque senão seria uma injustiça. Senão a gente prejudicaria uma pessoa e ele irá, me desculpa, não sei o quê, e a reparação daquele ato, muitas vezes impensado e que precisa ser reparado. Então ele fala isso. Então é exatamente para a gente ter indulgência, né, com o nosso semelhante. Ó, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de proferirmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de alguém, de outrem, pode obedecer a dois móveis, né? A gente pode apontar um defeito alheio em duas situações. Ó. Primeiro, reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa, né? Não tem desculpa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal, né? Então, nesse primeiro aqui, ó, reprimir o mal, é claro, porque senão as coisas também não melhoram, né? A gente pode estar numa empresa que a gente está ali percebendo uma falcatrua, uma corrupção, e é nosso dever moral, realmente, às vezes, falar, apontar a conduta daquela pessoa para que ela sirva de exemplo, para que o que ela está fazendo os outros não façam. Mas mesmo nessas situações nós temos que ser indulgentes, compreender às vezes a pessoa que está fazendo aquilo ali. Tem várias circunstâncias, então até para a gente apontar, como a gente está vendo aqui, essa imperfeição alheia para um bem geral, né, uma corrupção que a gente veja num setor da política, é claro, é um dever moral, porque senão vai ficar sempre essa anarquia que parece que às vezes a gente vive, de ninguém fala, tudo pode, essa impunidade, não é assim. Mas nesse caso tem que ser observada as circunstâncias como em tudo na vida. Agora, fazer como a gente faz, falar mal do outro, denegrir a imagem do outro, que às vezes não está presente nem para se defender, e a gente faz isso o tempo todo. Como a gente é maledicente, como a gente fala, como a gente julga, e nós temos que observar. E essa passagem aqui sempre me lembra de uma historinha, que acho que quem não conhece é bem interessante. Eram duas casas vizinhas, né? E numa dessas casas, todo dia uma mulher ia tomar café e olhava pela janela, né, para o quintal da outra vizinha, e sempre via lá, estendido no varal, um lençol. E a mulher sempre criticava, sempre comentava com o marido, mas essa mulher não sabe lavar o lençol. Como ela estende um lençol desse, assim, um lençol sujo, um lençol... né? Como é que ela estende um lençol desse, um varal assim sujo? E uma certa manhã, ela vai lá, uma faxineira, no dia na casa dela, limpa tudo. E no outro dia ela olha pela mesma janela e ela vê, finalmente a vizinha
lavou direito o lençol, está fazendo direito. Aí o marido vira para ela e fala, não, minha querida, foi a faxineira que limpou a janela. Porque a gente gosta de ver o outro. Não era o lençol que estava sujo, não, era a vidraça da casa dela que ela não limpava. Então a visão dela para a vizinha, que era uma mulher que não cuidava bem das suas coisas, não, era a vidraça que estava suja. E a gente não faz isso. E esquece que o nosso telhado é de vidro. A gente fala, a gente julga, mas será que aquilo que a gente está reprovando no outro também não nos reprovariam em nós? A gente mesmo não reprovaria? Então a gente tem que ter cuidado se a gente não está achando que a vizinha está lavando o lençol mal aí, a vidraça é nossa que está suja. Eu sempre lembro dessa história. Dessa história é bom, porque a gente fixa bem. Aí dentro aqui das instruções dos espíritos tem o perdão das ofensas. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Admitamos que em dadas circunstâncias fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Isso aqui é importante a gente observar, porque no nosso cotidiano, no nosso convívio, muitas vezes a gente, em vez de se vigiar, de procurar se melhorar, a gente deixa correr solto, a gente é instrumento do mal, a gente é instrumento do desequilíbrio, a gente é instrumento da discórdia, por causa de uma palavra, às vezes, que a gente fala e a gente não reflete sobre aquilo. Nós somos seres pensantes, então nós temos o dever de observar como nós estamos pensando, em que faixa nós estamos vibrando, para às vezes numa situação de desequilíbrio, no trânsito, quantas situações nós temos, nós podemos enumerar várias, mas tantas situações que a vida nos oferece, em que a gente pode, a situação vai para um agravante, mas que poderia, com um pouquinho de moderação, um pouquinho de equilíbrio, aquilo ali não desencadear, às vezes, em tantas desgraças como a gente vê ocorrer por aí, A indulgência, falando agora da indulgência. Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita.
E como nós nos desarmonizamos, como a gente se irrita com a atitude alheia, como a gente tem facilidade para isso, para se irritar, porque por causa exatamente disso aqui, o rigor, a imposição que a gente quer dar aos nossos pensamentos, à nossa maneira de ver, isso realmente desanima, porque contamina o ambiente, dificulta aquela relação, muitas vezes já difícil, muitas vezes tumultuada entre aqueles dois espíritos. Quanto ao contrário, né, a indulgência, a gente se colocar no lugar do outro, realmente acalma, porque a gente observa o outro como um irmão também que está em dificuldade. Raríssimas exceções, como eu já disse aqui, num planeta como o nosso, onde o mal prevalece, onde nós ainda estamos muito mais voltados para o instinto, que é a nossa origem, do que para a perfeição, que é a nossa destinação, nós vamos conviver, e essa convivência realmente precisa ser compreendida, entender que nós não estamos ali com aquelas pessoas à toa, não é por acaso, e que ali estão as circunstâncias. Então, ser indulgente nos traz calma em todas as circunstâncias. Enquanto a gente querer impor, a gente querer ser rígido, a gente não trabalhar a nossa flexibilidade de se colocar no lugar do outro, de ser caridoso, nos irrita, porque a gente está o tempo todo querendo impor, querendo julgar e querendo que a pessoa haja como a gente acha certo, e nós não estamos respeitando o livre-arbítrio da pessoa, né? Sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. E a gente tem no Pai Nosso uma frase que fala sobre isso. Ó. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincindirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nos quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a carregar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixares de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude de mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas dobras mais ocultas os germes de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho,
ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem a um termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Né? E aqui fala também de uma coisa que é muito importante, porque a gente aprende, né? Amar ao próximo como a si mesmo, perdoar o próximo. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, praticar isso com a gente mesmo. Porque a gente sabe, a gente tem essa consciência da nossa inferioridade. Só que é preciso também que a gente entenda que os germes, como a gente viu aqui, dos bons sentimentos, do amor, do bem e do belo, está em nós. E é através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa luta, que nós vamos fazer germinar essas sementes para tudo o que é bom. E é importante a gente se perdoar e entender, porque às vezes a gente quer, é uma forma de orgulho. Porque quando a gente fala das paixões, né, do egoísmo, do orgulho, a gente às vezes pensa só naquela pessoa, assim, orgulho, é aquela pessoa orgulhosa, a gente rotula. A pessoa orgulhosa é aquela que se acha mais que todo mundo, vive de nariz em pé. E a gente esquece que essas paixões e essas inferioridades, elas têm outras nuances, elas têm outras faces. A gente controlar a vida do outro é orgulho. A gente achar que tem sempre que fazer tudo certo, que não pode errar, a cobrança que a gente tem, a culpa que a gente traz também nos paralisa. Então nós precisamos aplicar tudo que a gente aprende com a doutrina espírita em nós mesmos em primeiro lugar. Nós não podemos perdoar, nós não podemos amar se nós não amarmos a nós mesmos. Se nós não aplicarmos tudo isso que está ao nosso alcance em nosso benefício. Entendendo sim, tendo essa consciência de que nós somos inferiores, mas também tendo a consciência que é um trabalho nosso, individual, intransferível, deixar essas imperfeições. Fazendo o quê? Praticando isso. A caridade, praticando o perdão, entendendo que cada um está numa fase, cada um tem um entendimento, cada um tem um gosto, e que nós não devemos, se Deus não interfere nas nossas escolhas, quem somos nós? Quem nos dá esse direito de interferir na vida alheia, de julgar? Nós podemos sim ajudar através da prece, através do exemplo, das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Aí sim, a gente vai beneficiar muito mais uma pessoa do que julgando, do que achando que aquela pessoa, como a gente viu aqui, né? A gente é clarevidente em relação ao problema dos outros e a gente é totalmente cego e míope, né? Vamos dizer assim, para não dizer totalmente cego, um pouquinho míope. A gente enxerga as coisas meio deturpadas quando é em relação a nós mesmos. Então, que a gente possa refletir e ver se realmente nessas situações que a gente passa por decepção, sem gratidão, se realmente partiu da outra pessoa ou se a origem está no nosso orgulho, né? Boa noite a todos e muito obrigada. Que a gente quer que as pessoas entendam. E quando as pessoas falam, a gente não quer entender, né? Aí eu fico, caramba, eu vou trabalhar até 8 horas da noite. É assim mesmo. São inúmeras circunstâncias que a gente tem para Vejam bem, a gente aqui, vocês podem estar pensando aí, talvez alguns ou a maioria, falaram lá hoje qual era o meu problema, porque hoje abordaram exatamente aquilo, foi avisado lá. Ninguém avisou não, é porque isso aí encaixa, é carapuça para todos, cabe nas nossas cabecinhas todas. Quem tem maiorzinha, quem tem menorzinha, cabe nas cabecinhas de todo mundo. Então todo lugar que a gente for argumentar, discutir sobre isso,
sobre os nossos problemas, os nossos defeitos, quando a gente rompe com a hipocrisia, porque não adianta a gente querer esconder, isso é bobagem. Quem passa a vida se escondendo dos outros, para todo mundo achar que ele é lindo, que ele é perfeito, que ele não erra, leva a vida toda se enganando para enganar os outros e perdeu a oportunidade. Nós temos que ser autênticos, nós temos que assumir os nossos erros, as nossas virtudes, nós temos que ser normais. É hipocrisia você se enclausurar em religião e começar a dar de Mauricinho ou Patricinha. Você é o purinho, você é o bonitinho, você não é. Nós somos normais, nós temos que agir normalmente na vida lá fora. Aqui a gente está treinando, a gente está ouvindo, aprendendo e refletindo. Sabem por quê? Porque isso faz bem a cada um de vocês e a mim também. Mas só faz o bem se isso for colocado em prática, em funcionamento. Aqui nós fazemos esses testes aí do celular que você falou, nós fazemos do horário, é prova. Isso aqui, tem muita gente tão rigorosa, às vezes, são as pessoas às vezes acostumadas em igreja, acostumadas em outros lugares. Vem aqui, aí senta, a reunião está marcada para as 7. Das 7, o pessoal ainda nem sentou aqui, 7h05, aí começa a chegar quem vai presidir, o Zé Manel senta, aí 7, não se irritem porque a reunião já começou. Isso é a parte prática, para testar a tolerância, o perdão, isso faz parte. Não nos irritemos com as coisas do mundo, da vida, não. Ninguém vai morrer por causa disso. Então, isso são treinamentos que aqui nós fazemos. Aqui a gente às vezes atrasa de propósito. E nunca fomos processados por ninguém aqui, porque perdeu um grande negócio, porque a reunião atrasou 5 minutos ou 10 minutos. Não, é tolerância. Agora com esse calorão que está fazendo, é comum você ver o seguinte, os filhos, o pessoal, observem isso. Você deixa o carro lá fora no sol, o carro fica lá 2, 3, 4 horas no sol. Aí quando você sai com todo mundo para entrar no carro para ir para casa ou para ir para algum... Aí o pessoal entra no carro, é aquele desespero. Abre o vidro. Ai meu Deus, que calor. Abre. Eu vou morrer. Nunca vi ninguém morrer, entrar no carro e morrer porque o carro estava quente. Não conheço casos, não é? O que eu faço, Ângela, você sabe, né? Eu falo, calma, fiquem todos calmos. Aí que irrita mesmo, né? Agora vamos ligar o carro, então vamos abaixar os vidros normalmente. E todo mundo irritado, ninguém morreu, ninguém morre. Agora baixou os vidros. Agora vamos andar, vai arejar um pouco, viu? Isso é desequilíbrio, isso é transtorno, isso é falta de tolerância, falta de se controlar. Se controlem, alto lá, calma. Tira, calma. Vamos tirar, vamos lá. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabuleta lá fora, desliga o celular e tal, coisa. É normal e natural as pessoas às vezes não desligarem. Qual é o problema? Não é? É o que a gente tem que pensar. Tocou aqui, alguém levou um choque cardíaco e morreu na cadeira porque o celular do lado tocou? Não vai morrer ninguém. Tolerância, a pessoa esqueceu de desligar. Quando a gente esquece, a gente acha, mas teve motivo. Eu estou tão agoniado, eu estou com tanto problema que eu esqueci. Não, é você que está supervalorizando o seu problema. Lembra, eu vou contar de novo, quando eu ia levar as crianças para o colégio, sempre chegava na última hora. Aquilo o colégio ia fechar às 7h30, eu chegava às 7h29, a pessoa, a moça do portão já sabia, já ficava esperando. Aí vem ele lá, eu parava, as crianças saíam. Até chegar no colégio, ia pessoas na frente, dirigindo calmo, normal, as pessoas não estavam com pressa, não estavam como eu. Aí eu falei, deve ser mulher dirigindo. Aí piscava farol, às vezes dava uma buzinadazinha, aí a pessoa saía da frente, passava, puxa vida, atrapalhando o trânsito e tal. E correndo, chegava lá, descarregava as crianças, que maravilha. Que sensação do dever cumprido. Aí entra no carro, liga e vem. Aí começa a vir atrapalhando as pessoas que vêm com pressa e começa a piscar farol para você fala, calma, olha a placa ali, 40, calma, 40. Mas não é. Esses dias na frente do nosso escritório, o escritório da Ângela, teve uma pessoa que ficou muito revoltada, porque aconteceu uma coisa com ela lá e tal,
que ela achou um absurdo, porque ele parou ali, a pessoa parou ali, ou foi não sei aonde lá, porque tinha que ir, porque não sei o quê. Todos nós, quando paramos em algum lugar e atrapalhamos as pessoas, nós também paramos porque tínhamos que ir em algum lugar. Tem gente que fica irritado na Moisés Amélio, porque o cara para ali, aquilo tumultua, porque a rua é estreita, então tumultua. Quantas vezes a gente passa ali e acontece, calma, ele está tendo uma razão para aquilo. Sei que foi. Aí, porque às vezes eu já parei ali, corre lá, vai lá pegar rápido. Aí você para, você é o dono do mundo, do universo, você teve um problema, então você parou. Mas quando é os outros, em outras circunstâncias, são os outros que tiveram que parar. Calma, dá uma tolerada. Isso é se autoconhecer e se auto-enquadrar, se auto-dominar. Porque vocês não vão sofrer porque eu sou nervoso. Nem eu vou sofrer porque vocês são transtornados. Não. Cada transtornado ou cada nervoso vai sofrer por conta própria. Por conta própria. Entra no carro, abre o vidro, se rasga todo. Ora, calma. Nós temos que ter calma. Nós temos que nos conhecer e nos controlar ou não. Não nos iludamos que depois Jesus está lá com Deus esperando a gente de portas abertas para pegar a gente no colo e levar para o céu. Isso é bobagem. Isso aí é figuração do passado. Nossa realidade será sempre nossa e pela eternidade. Daqui a 1 milhão de anos nós podemos estar nos encontrando em outras galáxias, em outros lugares. E como não? Claro que sim. Nós somos indestrutíveis, nós somos eternos. A partir da criação, então nós vamos estar sempre em algum lugar, em alguma época, passando por alguma situação que à medida que nós formos nos controlando e nos dominando, nós vamos estar sendo mais bem-sucedidos ainda. E não é isso que nós queremos? Não é isso que a gente quer? Muito bem.